Estamos recebendo aqui o pastor Odario, que é tesoureiro do COPAB, Conselho de Pastores de Brusque, e também o pastor Fopa, que já foi presidente, né, pastor? Já fui 2 vezes. E hoje está como vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque. Vamos conversar aí sobre vários assuntos relacionados ao COPAB, que é uma instituição bastante atuante, né, que tem tem participado das principais discussões da sociedade já há muito tempo, o COPAB, e que agora também está se preparando aí para participar de mais uma Marcha para Jesus. É um dos assuntos que nós vamos falar, mas também, de certa forma, vamos também abordar a questão do trabalho do COPAB como um todo. Como é que está, pastor Fopa? Tudo bem? Bem-vindo aí mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Valdomiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, todos que estão aqui, pastor Anderson, que fez o convite para nós. É um grande desafio novamente, né? O Conselho de Pastores está aí na organização, né, da marcha. Nós tivemos 2 anos atrás. A ideia é sempre fazer bienal a Marcha para Jesus, né? Um ano a gente reúne todos os pastores de várias denominações e aí escolhe uma congregação para fazer esse ato, né, por causa do aniversário da cidade, na questão de orar pelas autoridades, abençoar a nossa cidade, né, como líderes espirituais. E esse ano está aí agora nesse ano, né, da gente se reunir, né, com vários pastores, vários adoradores, profetas, intercessores de várias congregações. Hoje a gente deve estar passando aí de 60 denominações evangélicas na cidade. Temos uma diversidade grande. Bastante e grande. O Conselho vem desde 1997 fazendo esse trabalho, né? A gente sempre fala que o Conselho ele é uma mesa, né, de amizade entre os pastores, entre os líderes de diversas denominações, né? Então está aberto sempre aí todos os meses esse tempo de café, de comunhão, de amizade. Legal. E o pastor Odario pela primeira vez aqui, é impressão minha ou não? Primeira vez. Boa tarde, pastor. Boa tarde, bem-vindo. queridos. Boa tarde a todos os ouvintes, a vocês aqui. Primeira vez aqui, com o maior prazer, né? Uma honra. Faz 4 anos que eu estou acompanhando o Conselho de Pastores da cidade, o qual edificou muito sobre a minha vida, ministério e a denominação, conhecendo mais também as prioridades da cidade de Brusque, né? Sim. Que muitas vezes a igreja não é somente as 4 paredes, e o Conselho de Pastores, o bacana é que a gente trabalha fora dessas 4 paredes. Não é uma denominação, mas sim é um conselho onde nós estamos ombro a ombro com os pastores dessa cidade, para ajudar e até às vezes apoiar aqueles da região, né, pastor Fopa? Como nós temos o Abiruba, que recebe o apoio, São João Batista, Nova Trento, onde que sempre está sendo apoiado aí pelo conselho nosso. Boa tarde, pastor Fopa, pastor Odario, sejam bem-vindos aqui na Rádio Cidade. Eu gostaria que o pastor Fopa explicasse quando que vai ser a Marcha para Jesus, como é que funciona na prática, né? O que é a Marcha para Jesus, sai da onde, vai para onde, e esse ano parece que vai ter uma mudança. Qual é o propósito esse ano e como que vai acontecer? A gente está ainda nessa Eu vou pedir só para o pastor chegar um pouquinho mais perto. Porque nós estamos com um problema aqui. Isso, agora ficou melhor aí, pastor. Fica à vontade, sim. Esse mês a gente começou a pré-organização, né? Porque praticamente a gente vai ter aí 3 meses, né, antes de agosto, para elaborar todo o projeto. Porque a gente sabe que a gente vive num país de muita burocracia, então e como, né, pastor? É muita documentação, pedir permissão para muita gente. Então é um grande desafio para nós, mas graças a Deus que a marcha que a gente fez 1 ano atrás agora, 2 anos atrás, ela teve uma ajuda muito grande, né, do executivo. Na época a gente estava vivendo aquele momento da eleição tampão, né? Hoje é o prefeito André, ele nos apoiou muito ali nessa questão da organização e tal. E a marcha, ela já entrou, aqui até quero deixar e agradecer, né? Hoje a Marcha para Jesus em Brusque, ela está como como algo cultural da cidade, faz parte do calendário da cidade. Então, todo ano a marcha é para acontecer sempre no segundo sábado de agosto, né? Que antecede aí o domingo do Dia dos Pais, né? Então, ano passado a gente fez um percurso, né? O Anderson participou da nossa marcha, organizando toda a questão da música, da adoração. Nós montamos um ponto de referência na frente do campo do Brusque e marchamos pelo centro, né? Fomos até na João Bauer e aí subimos e fizemos um momento de celebração na frente dos 3 poderes, né? E
Até a gente convidou uma cantora aí que é conhecida mundialmente, a Nívia Soares, e ali a gente teve um monte de celebração. Esse ano, a gente está ainda na pré-organização de fazer o trajeto ao contrário, fazer a preparação toda na praça, E frente aos Três Poderes, e a gente descer o centro e fazer uma concentração, se tudo der certo, né? Fazer uma concentração dentro do campo do Brusque. Fazer um evento maior, num tempo maior de celebração, né? Sim. Eu creio que ano passado, na última marcha que a gente teve, a gente passou de 5 mil pessoas, eu creio que estava ali, deu quase 6 mil pessoas. E esse ano a expectativa é maior porque vários ministérios da cidade tinham suas agendas naquele ano, não conseguiram desmarcar os seus eventos, mas alguns pastores já entraram em contato que vão praticamente zerar o evento da igreja local para toda a igreja de várias denominações, né? E confissões religiosas, porque como se diz, né, a marcha ela é para Jesus, né? Então ninguém pode se apropriar do nome de Jesus para nenhum tipo de confissão religiosa, né? Porque o Senhor, Ele é o Senhor sobre todas as nossas vidas. Então o convite é estendido para todos, né? Para a igreja católica, para a igreja luterana, para todas as igrejas evangélicas que a gente faz parte da cidade, né? E qual que é o objetivo dessa marcha? Espiritual, eu até digo mesmo, né? Por exemplo, eu vou fazer a marcha, o que eu vou acabar tendo no final dela? Uma paz, talvez um percurso na minha vida, eu esteja num momento ruim, daí eu queira, essa marcha me ajudou a atingir um ápice da minha vida de paz, enfim, qual que é o objetivo dessa marcha? Assim, o objetivo central, né, da Marcha para Jesus é realmente trazer essa cobertura espiritual para a cidade, né? Orar pelas famílias, né? Orar pelas empresas, né? Orar pelas múltiplas confissões religiosas que a gente tem nessa diversidade. Eu estava ouvindo aí, vocês estavam num debate difícil aqui, né? Então, né, a gente também tem o nosso posicionamento referente a isso. Então, assim, esse é o momento, que é a semana do aniversário da cidade, onde o Conselho de Pastores de várias denominações, né, que a gente vem trabalhando isso, para gerar essa paz entre as confissões teológicas e denominacionais, que é um campo que a gente vê que a guerra religiosa ela ainda destrói muito ainda, né, os seres humanos no planeta. E a gente tem hoje uma quantidade de muita gente anti-religião porque vê esse debate, essa desconstrução, né? Eu lembro que eu estava, uns meses atrás, eu estava numa casa de uma pastora e ela estava falando que anos atrás, em Brusque, existia a igreja luterana e a igreja católica como potência maior no sentido de confissão religiosa na cidade. E ali eles também caminhavam divididos. Eles tinham definido na época, anos atrás, que o católico andaria num lado de uma calçada e os luteranos no outro. Então a gente vê e graças a Deus, a gente vê que o ser humano ele vai amadurecendo, ele vai tendo uma visão mais ampla e respeitando a opinião do outro. Então, assim, o foco da marcha, em primeiro lugar, claro, é levantar só um nome. Ou seja, na marcha que a gente fez várias faixas. As camisetas que a gente usou, o único nome que aparecia ali era o nome de Jesus. E também a logo do conselho, no sentido que representa várias confissões denominacionais na cidade, né? Eu lembro que a gente teve muitos testemunhos, Valdomiro. É isso até que eu ia comentar, os resultados, né? A gente teve muita experiência, porque que a gente fez? A gente fez uma organização que a igreja vai marchando pelas ruas, tem um outro grupo que vai passando pelas calçadas, e a gente vê que muitas pessoas ficam impactadas, ficam tocadas, né? Porque hoje há uma carência muito grande, a gente sabe, né? Uma carência de paternidade espiritual, há uma carência de muita gente sofrendo, muito abandono, a gente vê hoje acontecendo. E aí essas pessoas que iam pela calçada, às vezes elas até entravam nas lojas, porque as lojas estavam abertas, e ali elas tinham um momento de orar pelas pessoas. E a gente teve várias pessoas que tiveram várias experiências assim com Deus. É fantástico, de fato. É um momento que... É muito único, né, pastor? É um momento que cai essa disputa das placas, entendeu? Sem sombra de... Que não faz bem para ninguém, né? Para mim, é a pior desgraça que existe no planeta, né? É essa questão de eu ficar amarrado e ser governado por uma instituição religiosa. Eu tenho uma experiência na minha vida mesmo, né? Como ser humano, que eu me apaixonei por uma menina que a gente estudava junto no 2º grau, no Araújo Brusque.
E ela era, né, da Igreja Católica, a família dela tinha freira, tinha padres, e eu do outro lado tinha nascido numa denominação da Assembleia de Deus, um pouquinho mais radical, né, na sua tradição, mas é uma grande denominação no Brasil, tem feito um grande trabalho na nossa cidade, né, o pastor Giovanni, mas foi um confronto muito grande, porque a família da minha esposa católica não me aceitou porque eu era crente, e a minha família porque era crente não aceitou porque ela... Exatamente. Então, imagina, e eu vejo assim que em 2009 Deus trouxe um entendimento para mim sobre essa questão, porque Deus é um Deus de todos, né? Jesus Cristo, agora a gente está nessa semana da Páscoa, Jesus ele foi colocado e pendurado no madeiro, na cruz, né? Que eu sei que a gente gosta de enfeitar com os coelhinhos, com os ovinhos, só que a gente sabe que a Páscoa é muito maior do que essa simbologia que está hoje, né? A maior simbologia da Páscoa é a cruz, é o sacrifício do cordeiro e não do coelho, vamos botar assim, né? Mas tudo bem, a gente sabe que é uma tradição que as pessoas também comemoram, e o coelho também veio de Deus, né? Não vamos condenar o coelho, né? Agora deixa eu perguntar para o pastor Dario, se me permite, quando essa organização, né? O pastor falou, eu lembro muito bem do evento, teve em torno de 6 mil, eu diria até que teve mais, viu, pastor? Teve, né? Teve mais, eu acho que teve mais, pela quantidade de pessoas que a gente viu. Quantas pessoas estão envolvidas nessa organização? Vamos pensar agora que vocês estão, eu acredito que numa comissão organizadora, mas vamos pensar no dia lá, né? Porque tem trabalho também lá no dia, né, pastor Dario? Bastante trabalho. Tesoureiro gasta. Por isso que eu fiz a pergunta para ele. A gente estava naquele dia, eu vou chutar, hoje eu não tenho 100%, mas umas 100 pessoas. Na organização, né? Na organização. É claro que tinha as lideranças, e cada liderança tinha uma equipe. Sim. Tinha a equipe do evangelismo, tinha a equipe das faixas, a equipe que ia no trio, estava o pastor Anderson cuidando do louvor, só com ele eu acho que já tinha ali quase... Colocaram ele para trabalhar também? O cara fez excelência. A organização dos trios, das bandas, foi tudo com o pastor. E foi benção, e como você tinha perguntado antes a respeito do impacto também, algo que aconteceu que foi muito forte, foi muitas pessoas, porque como nós, indiferentes, nós temos Cristo como padrão de vida. Então, muitas pessoas retornaram para Cristo naquele ambiente de adoração, naquela praça. Foi inclusive, né, me tocou bastante, porque uma pessoa que estava ali, na hora que a Nívia Soares ela clamou, ele voltou para Jesus, e hoje ele está caminhando comigo já faz 2 anos, que foi o que aconteceu, está caminhando firme, uma pessoa que estava afastada, está ali no nosso ministério hoje, caminhando com Jesus, olha só, alinhando a vida, largou dos vícios e coisas, e então a marcha para Jesus ela é impactante, e esse ano nós queremos o quê? Vamos umas 200 pessoas, né, pastor? Nós vamos precisar para organizar tudo. A gente está nesse desafio de dobrar o número de pessoas. Porque o propósito dessa vez é para ser... E vamos esperar que vai ser dia 9 de agosto, né? É o segundo sábado de agosto. É isso que eu ia perguntar. Data, então, dia 9 de agosto, né? 9 de agosto. Horário que tem previsto. A ideia, a gente ainda está na pré-organização, muitas coisas podem ainda alterar, né? De horário e tal. Mas a ideia é a gente fazer essa concentração praticamente aí umas 15 horas, né? Na praça, né? Central ali na frente dos Três Poderes. E a gente se deslocar dali marchando, né? Na contramão da João Bauer. Vamos ver se a gente se organiza, desce, já entra ali eu acho que é a Ercílio Luz, eu acho que é ali, desce a João Bauer e depois pega já a direita ali para o centro. Vereador... E vai passar em frente a 1001 ali, Casas Bahia. Sim, a Felipe Schmidt. Felipe Schmidt, isso. Depois da Consul, né? Vai ser reto na questão da Ponte Estaiada, e já faz a concentração. Hoje a gente vai ainda conversar com a diretoria do pessoal do Brusque, para ver se há essa agenda aberta para nós. Então, assim, eu creio que 3 horas, concentra ali, faz um momento ali também de oração, faz um momento de louvor, né, que a gente gosta de cantar, o Ans gosta de... Nem gosta. E o legal também da organização da música, Valdomiro, que praticamente a gente monta a banda com vários músicos de várias denominações. Sim. Então, a ideia não é propagar uma placa ou é o povo vindo, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que, né, confessam a sua fé no nome do Senhor, e a gente ter esse momento
que assim, é algo sobrenatural, é impactante. Falar em música, teve a Nívia que esteve nessa edição aí, né? Tem alguma previsão de algum artista nessa envergadura da Nívia para essa edição? A gente está tentando, né, ver um nome aí. Ele é um cantor de São Paulo. Ele trabalha muito nessa questão da unidade, né? Sim. Ele reúne muitas pessoas de várias denominações. Então a gente quer guardar o espírito, né, do propósito para a gente não... para ninguém ficar querendo puxar para cá e para lá, entendeu? Que é um desafio isso, né? Sim, porque a gente tem o nosso interesse, cada um tem o seu interesse, é um grande desafio isso. E é o cantor Paulo Baruch. Né? A gente também está vendo para ver se ele está com a agenda aberta nesse dia. Vai engrandecer sem sombra de dúvidas o evento, né? A banda dele ela é conhecida mundialmente também. É um cantor que vai ser bênção para as igrejas, para a cidade, né? Sim. Então o evento em si é isso, é para que a gente estabeleça a cobertura do nome que está sobre todo o nome, né? Que a gente sabe que Jesus Cristo é esse nome que nos une. É por isso que ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho. Então, se a gente estiver nele, a gente vai se encontrar no mesmo caminho. Ele é a verdade, então não vai ter bagunça de tantas verdades que a gente no mundo aí, cada um com a sua verdade. E ele é a vida, então se a gente estiver alinhado aí, eu creio que a gente vai viver em paz. Não vai viver com tanta intensidade de guerra, né? Porque a gente vê hoje, qualquer assunto que tu levanta, ou qualquer autoridade que levanta... Já dá treta, né? Guerra. Tipo assim, e não adianta, a gente estar num mundo, Valdomiro, ele é um mundo imperfeito. Entendeu? Ele é um mundo que não tem perfeição. Nós não vamos encontrar perfeição na nossa casa. Não adianta você querer mudar de sobrenome. Né? Nós não vamos encontrar perfeição no ambiente de trabalho. Não adianta você ficar mudando de empresa toda hora. Sim. E nós não vamos encontrar perfeição. Então a gente precisa... viver em harmonia, né? Exatamente. Uma visão mais ampla. Cuidar dessas diferenças também, entendeu? Sim. Que nem você estava falando sobre essa escolha aí do terceiro banheiro e tal. Claro, muita gente está numa intenção de proteger seu filho e sua filha. Mas nós também temos que olhar para essas pessoas que estão nessa tem essa opção, né? Entendeu? Então exato. eu acho que o alvo daí, para não dar tanta guerra, que a gente tem que... Eu sempre falo na igreja, nós temos pessoas no mundo que criam problemas, certo? Nós temos muita gente criando problema no planeta, na cidade. Nós temos pessoas que só falam e aumentam os problemas, e tem outras que estão posicionadas em resolver o problema. Então nós temos que estar nesse grupo aqui. E às vezes parece que esse grupo é menor, né? Não, ele é menor. Às vezes parece então assim, a ideia não é... Eu sei que a gente gosta de debate, dá muita publicidade, dá muito curtida, dá muito seguidor. Mas, gente, nós temos que partir para uma visão de... Beleza, vamos proteger nossos filhos, nossas crianças, mas nós estamos num mundo que não adianta, não é perfeito. Sim. Nós vamos ter gente da nossa família com várias opções, de tudo quanto é lado, e jeito e pensamento. Tá, vamos cortar essas pessoas. Não vamos tentar, de repente, proteger elas. Vamos ver o que pode ser feito, né? Nós vamos proteger. A ideia é proteger essas pessoas que são um pouquinho diferentes, que estão numa ideologia que, infelizmente, foi... A gente sabe, né? Que a nossa educação, 30, 40 anos atrás, ela foi corrompida, né? Ela foi contaminada com muita filosofia, com muita ideologia que não tem nada a ver com o modelo que Deus estabeleceu à humanidade. Por isso que cada vez mais a gente vê essa diversidade de tantas pressões em todo mundo. E é preciso conviver, né? Pastor, o tempo é nosso adversário, né? Quero agradecer o pastor. Já acabou já. O tempo acaba sendo curto. Eu vim de Pomerode, numa consulta. Eu levei até o pastor Marcos e a pastora Sandra numa consulta lá de um doutor que a gente faz um tratamento lá. Eu pensei, poxa, eu tenho que chegar para ter esse bate-papo, né? Mas eu pensei que a gente ia ter 1 hora aqui, mais ou menos. Não, infelizmente o tempo acaba sendo nosso adversário, né? Até o Copab faz um café. Novo, né? O Copab faz um café mensal, seria interessante já falar a data, né? A nossa agenda do Copab, mensal, né? De março a novembro, primeira quinta-feira, ela tem 6 horas de intercessão, sempre numa denominação diferente da cidade. Então os pastores se juntam ali para estar orando do meio-dia até as 6 da tarde. Orando pela cidade, pelas autoridades, pelos profissionais, pelas famílias. Na segunda quinta-feira do mês, às 3 horas da tarde, a gente tem o encontro das pastoras, das esposas de pastores e líderes. Tomam um cafezinho das 3 horas até as 5 horas.
E na terceira quinta-feira do mês, né, de março a novembro, aí a gente tem o nosso café geral. Convido vocês para um dia fazer uma reportagem lá, bater uma foto, muito prazer. Estar junto com a gente. E essa semana é o nosso café principal, é dia 17, vai ser na nossa congregação. Fica aqui atrás do posto da Van. Pastor Odario é do Ministério Aliançados com Deus. E a gente fundou o Centro de Adoração e Missão aqui na cidade, já fazem 15 anos que a gente tem esse trabalho também. Perfeito. Então estão todos convidados para tomar um cafezinho, bater uma foto, fazer uma reportagem. Show. Tá bom, obrigado, pastor Fábio. Obrigado, pastor Odario. Deus abençoe vocês, viu? Vamos fazer um intervalinho comercial, daqui a pouco